Então, hoje eu vou falar para vocês sobre referências de trabalhos feitos com agulha fina, média e grossa, porque eu acho interessante vocês entenderem um pouquinho das diferenças, né, das agulhas que existem, né, desse universo, que existem 3 universos: fina, média e grossa, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a Cacá, eu sou criadora do Ateliê Voalá e eu criei essa página do Voalá Ensina para ensinar você a produzir a sua peça em punch needle do zero, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês que, primeiro, só para vocês entenderem, né, para quem está começando a conhecer essa técnica, que não conhece, né, e está querendo entender, existem 3 universos, né, de agulhas que você pode trabalhar. Existem a categoria das agulhas finas, que elas variam entre 1.3, 1.6, 2 milímetros, 2.2 e até 2,5 milímetros, né? E existem as agulhas de categorias médias, que são consideradas, né, a partir de 3 milímetros. Então, 3, 3,5, 4 e 4,5 são categorias de agulhas médias, né? Que você pode colocar, por exemplo, uma lã, ou então um fio de amigurumi, né? Então são consideradas as agulhas médias. E também, gente, tem um universo de agulhas grossas, né? Ou XL que chamam, que na verdade são agulhas que têm as espessuras de 5 e 6 milímetros, tá? 5, 5,5 e 6. Como tem um universo muito grande, né, de fornecedores de agulha mágica, cada fabricante fornece uma determinada espessura de agulha. Então, assim, você pode encontrar todo esse universo, né, na internet de agulhas. E aí, isso gera um pouco de confusão para as pessoas que não conhecem muito, e aí acabam comprando a agulha que tem, né? Oi, Cristina, tudo bem? Tava falando que deu um problema na internet e aí eu resolvi entrar aqui ao vivo já para gravar a live, por isso que eu entrei agora, tá? Mas normalmente é 4 horas que eu faço, mas fica à vontade, tá bom? Se você quiser tirar alguma dúvida também, eu vou mostrar projetos de inspirações, né, de internet com agulha fina, média e grossa. E aí acaba gerando confusão e um pouco de falta de entendimento, né, do que é esse universo das agulhas mágicas, que é tão amplo, né? Porque tem fabricante que vende agulha e não fala a espessura, né, que tem. Então, assim, só vende a agulha com o fio, né, disponível. Então a pessoa, na verdade, às vezes ela nem sabe qual é a espessura da sua própria agulha, né? Então, por isso que eu gosto sempre de falar isso, para as pessoas entenderem que às vezes você só precisa entender que o fio que você for usar precisa passar de uma maneira fluida na sua agulha, tá? Porque nem sempre os fornecedores, né, os fabricantes colocam as espessuras, né, na embalagem. Então, às vezes, por isso que pode ficar um pouco confuso para vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, eu quero, já que eu comecei falando essa introdução dos tipos de agulhas, né, que tem esses 3 universos, eu quero mostrar projetos para vocês verem as diferenças que existem, tá? De agulhas, de trabalhos, quer dizer, desculpa. Eu vou pegar aqui, eu vou começar pelas agulhas finas, tá bom? E isso, o que eu quero falar para vocês, que eu quero que vocês entendam? Essas diferenças de espessuras de agulhas, os trabalhos ficam completamente diferentes, né? Então, assim, se você já tem uma agulha em casa e está querendo fazer um projeto, você precisa saber quais são os materiais que são compatíveis com a agulha que você tem para você conseguir fazer seu projeto, né? Porque na verdade o punch needle tem uma variedade muito grande de coisas que você consegue fazer e às vezes você não vai saber fazer essa adequação corretamente, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar agora projetos com as agulhas finas. Quer ver? Eu vou começar aqui, peraí que eu só de tocar aqui na tela ele já mostra. Então, por exemplo, um porta-maternidade, o primeiro de agulha fina que eu quero mostrar. Esse é um porta-maternidade que eu fiz, né, no meu ateliê. E aí, o que eu gosto, por exemplo, de trabalhar com porta-maternidade, com agulha fina, por quê?
Porque nome, por exemplo, às vezes a gente tem um espaço pequeno. Esse bastidor, por exemplo, eu trabalhei num de 22 centímetros de diâmetro, né? E aí, olha como fica bonitinho, você consegue fazer projetos mais detalhados, né, e menores. Então eu fiz o barco, né, a vela no ponto relevo, e o nome da criança eu sempre faço no ponto reto, porque é aquilo que eu falo, dependendo do tamanho da área que você tem para trabalhar, o nome não fica muito visível se eu fizer no ponto relevo. E então dá, por exemplo, para você fazer com agulha fina, porta-maternidade, porque normalmente tem coisas, né, desenhos mais detalhados que a gente faz. Outra coisa que é legal aqui também, eu trabalhei nesse projeto com a agulha da Nurge e eu fiz na agulha de 2.2. Então, assim, você pode fazer na de 2.2 ou até 3 milímetros, se você quiser partir para agulha média, né? Mas aí você tem que ver qual o tipo de projeto que você quer fazer. Nesse, como era um nome que tinha um barco à vela, eu optei fazer na agulha de ponta fina, que é na de 2.2, né? Que é na agulha da Nurge. Agora, eu vou escolher um outro desenho aqui de ponta fina para vocês verem. Olha esse daqui. Esses são trabalhos, olha que bonitos que ficam também. Com agulha de 1.6, de 2 milímetros, né? Então, assim, você vê que tem muitos detalhes nesses trabalhos, né? Quando a gente está nesse universo de agulhas de pontas finas, onde a gente pode fazer e explorar mais desenhos florais, por exemplo, né? Ou então, olha que legal esse bastidor que tem uma pessoa, né? Que ela fez o relevo do cabelo dela, né? Então dá um efeito muito bacana. Então ela misturou o ponto reto com um ponto relevo nesse projeto. E fica muito bacana. Eu acho que nesse universo, para quem gosta, né, de agulhas de pontas finas, é muito legal a gente explorar mais esse lado de projetos florais, porque ele te permite, né, a agulha, a fazer coisas mais delicadas, né? Então fica muito bacana. E aí, quer ver? Eu vou mostrar outra coisa, outro projeto também na agulha fina, só para vocês verem a diferença. Quer ver? Peraí, deixa eu só achar aqui na minha seleção que eu fiz. Olha esse daqui que lindo. Esse já é um projeto que também foi feito com agulha fina, mas que foi bem diferente desse anterior que eu mostrei, né? Então, assim, você vê que o fio bem fininho, né? Que a artista trabalhou. E aí ela fez esse arco-íris e ainda ela colocou uns fios, né? Para continuar, né? Para dar um efeito bacana no arco-íris. Eu acho muito bacana esse efeito que a gente dá, né? A continuação do projeto com um fio também. E aí foi feito com agulha fina. Então vocês conseguem perceber a diferença, né, dentro desse universo de pontas finas, os trabalhos, né, que diferentes que as pessoas criam, cada artista, né? Então uma foi para um lado floral, aí essa fez esse arco-íris que eu achei maravilhoso, que no final você desce com esses fios também, né? Que dá um acabamento muito bacana. Então, gente, isso são projetos de agulhas finas, que foram feitos com agulha de 1.6, 2.2 e até 2.5, né? Que existe. Então, esses são alguns projetos das categorias de finas. Deixa eu agora mostrar, eu vou mostrar para vocês agora. Tudo bem, gente? Eu falei aqui que eu tive um problema na live, o Instagram deu um leve... eu acho que bugou, não sei, aí eu tentei entrar várias vezes e não consegui, e falei, bom, vou tentar a última vez, mas aí eu consegui agora, e então quem tá aqui, eu queria agradecer. E agora eu já falei um pouquinho sobre o universo das agulhas finas, né? Os projetos, já mostrei umas inspirações diferentes que ficam. E agora eu vou mostrar com a agulha média. As agulhas médias, né, é aquilo que eu falei. A gente transita num universo de 3 milímetros, 3,5, 4 e até 4,5, né? Então, por exemplo, essas aqui, ó, essa agulha, por exemplo, ela não troca ponta e ela tem 3 milímetros. Essa daqui da Oxford,
Gente, só para vocês saberem também, quando eu falo que é da Oxford, ela só precisa ter esse carimbinho dessa marca da Oxford, tá? Porque na internet tem vários modelos dessa, mas que não é dessa marca, tá? Então você precisa prestar atenção se ela tem esse, tipo esse selinho, né? Escrito Oxford, tá? E aí, essa aqui, por exemplo, ela tem 4,5. Então, elas são consideradas agulhas de pontas médias. E aí a gente já entra num universo que a gente consegue fazer trabalhos um pouco maiores, né? Porque aquilo que eu falei, estava mostrando um pouco antes, né? Que os projetos de pontas finas são projetos mais delicados, né? São projetos que... Oi? Falhou? Deixa eu ver, agora... Acho que voltou, né? São projetos assim, ó, com agulhas finas, bem delicados, né? Que a gente pode fazer só a silhueta do bastidor. E aí as agulhas de pontas médias, né? Que são essas daqui, eu vou mostrar uns trabalhos que ficam muito bacanas para vocês verem. Por exemplo, esse trabalho foi uma almofada que eu fiz para uma cliente no meu ateliê. E aí eu já consigo entrar no universo de almofada, por exemplo, né? Já coisa que com agulha fina eu iria demorar muito mais, né? Então não é viável a gente fazer almofada com agulha de ponta fina. Olha que linda que fica. Essa eu fiz com a agulha de 4 milímetros, né? Então você entra num universo de produtos maior, né? Quer ver? Eu vou mostrar outro. Para vocês verem. Esse daqui, ó, também. Olha que legal esse modelo de bastidor que tem um arco-íris, que também tem aquela proposta de colocar uns fios pendurados, né, no arco-íris. Coloca um pompom. E essa também foi feita com agulha média de 3 milímetros. E aí, por exemplo, a minha almofada eu fiz na lã. Esse projeto foi feito com agulha média, mas já foi feito com fio de amigurumi, né, com uma linha. Então, é essa diferença de trabalho, né, e de materiais que vocês precisam ver e que faz a diferença na hora do resultado, né? A lã, por exemplo, como ela tem uma composição mais com acrílico, né? Tem uns pelinhos, né? A composição dela, né? Então, que dá um outro efeito diferente dessa do bastidor de arco-íris que foi feito na linha, que ela não vai soltar os fiozinhos. Então esse projeto também foi feito com agulha média. Aí eu vou mostrar um outro para vocês verem. Esse aqui, ó, também, ó, um arco-íris, que legal que fica pra gente fazer uma ideia no ponto relevo com a agulha de média também, né? Então tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer dentro da técnica do punch needle, né? Olha outra coisa legal também que eu quero mostrar para vocês com agulha média. Essa flâmula. Deixa eu trocar aqui. Olha que lindo que fica, né? Aí a gente pode fazer também um tamanho menor, né? Então não precisa fazer algo tão muito grande, né? Que vai cansar. Isso que eu acho legal, que você pode calcular, fazer o tamanho que você deseja, né? De uma flâmula que pode ter 30 centímetros. Essa provavelmente deve ter uns 12, não deve chegar a 15 centímetros a altura dessa, que é um quadrado, né? Na verdade deve ter uns 10 centímetros essa flâmula, né? Só o quadradinho. Mas essa foi feita no universo de agulhas médias também. Quer ver? Tem outras coisas muito legais também. Quer ver? Esse daqui, ó, que são chaveiros e também coração, que a gente pode fazer como porta-copo também. Foi feito na agulha de média e é considerado de 3 milímetros esse fio, né? Com esse formato de coração. Aí eu vou mostrar mais uns trabalhos aqui. Peraí, que esse daqui já foi. Aquilo que eu falei, só de tocar na tela ele já entra. Olha esse espelho que bacana também que fica. Então, assim, esse universo é muito legal da gente fazer, né? Fica muito bacana. Essa daqui foi feita na agulha média também,
que dá para fazer, mas você também pode fazer com uma agulha de 4 milímetros, né? É isso que eu quero que vocês entendam, depende da agulha que você tem, e essa, por exemplo, o que não dá é a gente fazer uma agulha de ponta fina, né? Porque a gente vai demorar muito mais. Então, assim, quando a gente entra nesse universo de agulhas médias, a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes, assim, né? Que a gente pode ousar mais, né? Não que na agulha fina a gente não consiga, mas ele é mais trabalhoso, é mais difícil para quem está começando a aprender o universo do punch needle, tá? E aí, ó, vou mostrar uma outra referência. Olha que legal essa daqui também, de uma artista turca, que ela fez já com uma agulha de 3 milímetros. Tá vendo? Então ela pegou essas ondas, né? Fez um coqueiro, já dá pra fazer esse bastidor também. Tem muita coisa legal que dá pra gente fazer. Quer ver? Essa minha almofada, por exemplo, eu fiz com a agulha eu fiz com 2 agulhas essa. Eu fiz um pouco com a de 4, que é a letra E, por exemplo, eu preenchi ela toda com a agulha de 4 milímetros. E a rosa, por exemplo, eu já fiz com a agulha de 3 milímetros. Isso que é legal, às vezes, vocês terem mais de uma, para justamente você mesclar no projeto que vocês estão fazendo, né? Então, mas assim, quem quiser também começar com uma agulha primeiro, né, e depois investir na outra, pode ser também, tá? Mas nesse caso, eu usei a de 3 milímetros e a de 4 nessa almofada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Aí eu vou mostrar mais algum projeto aqui de agulha média que eu fiz, quer ver? Tem esse quadrinho que ele ficou muito legal também, que eu fiz pro Dia das Mães para uma cliente. E aí floral é isso, eu fiz essa margaridinha aqui bem pequenininha, eu fiz no fio de meada, porque era uma margarida muito pequena e eu não ia conseguir fazer com a agulha de 3 milímetros. Então eu peguei uma agulha que eu tenho de 1.6 e fiz com fio de meada essa margaridinha, e o resto do projeto eu fiz no ponto reto e no ponto relevo com a agulha de 3 milímetros, que é considerada a agulha média para poder fazer esse projeto. E ficou muito bonito, ficou muito delicado. Eu lembro que a cliente adorou. Ó, quer ver? Uma outra, quer ver? Peraí. Deixa eu ver se vai dar pra ver um pouquinho. É isso aqui, ó. Olha que legal essa almofada. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também, gente, que não necessariamente a gente precisa fazer trabalhos assim, almofada com um desenho muito grande. Como eu já tenho uma experiência, né? Eu já consigo fazer mais detalhes ou projeto mais elaborado, né? Preenchendo maior o espaço. Mas para quem está começando e tem esse desejo de fazer uma almofada, a gente pode fazer igual esse, tá vendo? Faz isso, você consegue até fazer na mão, né? Fazer uma folha, fazer uma bolinha, né? E é um trabalho que não vai demorar muito para você fazer. E olha que lindo que fica. E esse também foi feito na agulha média. Eu acho muito legal a almofada que dá um efeito muito bonito, né? No quarto, pra gente presentear alguém, pra gente decorar a nossa sala também, né? Pode fazer em diversos tecidos, né? Eu gosto muito de fazer no linho misto, né? Mas tem gente que gosta de fazer no algodão cru e que fica bonito também, né? Mas é isso que eu tô falando, não necessariamente a gente precisa, quer dizer, fazer projetos com moldes muito grandes, né? Que vão demandar muito tempo. A gente pode fazer desenhos mais simples e vai ficar lindo também como essa almofada. Deixa eu mostrar um outro projeto com agulha média para vocês verem. Peraí, esse daqui, ó. Olha que legal essa flâmula dessa artesã turca. Ela fez 2 pontos, né? Ela fez a juba do leão no ponto relevo, né? E aí o rostinho dele e o corpinho com o fundo da flâmula, ela fez no ponto reto. E ela também usou agulha de 3 milímetros. E aqui você consegue até fazer com agulha de 4 também, né? Então você consegue fazer de 3 e 4. Na verdade, dependendo da agulha que você tiver, né? É aquilo que eu falo, você só não vai conseguir fazer com a agulha de ponta fina aí, porque
né? A agulha de ponta fina é 1.3, 1.6, 2, vai até 2,5, então é fina, entendeu? Então por isso que é legal entrar nessa categoria de agulhas médias para trabalhos que tenha mais preenchimento, entendeu? Para você fazer. Mas é muito fofo, né, esse trabalho? Quer ver? E aí tem o universo, gente. Olha que lindo essa daqui também, ó, esse bastidor. Deixa eu trocar. Com agulha de ponta fina, né? Essa daí já dá até para fazer com agulha média também. Mas olha que lindo que fica. Um trabalho floral também nessa agulha. Fica muito bacana a gente fazer bastidor, né? E aí, fora do Brasil, gente, vocês percebem que todo mundo tem o bastidor com a tarraxa, porque lá não existe bastidor sem a tarraxa. Então a gente pode fazer também. Eu já faço meu trabalho diretamente no bastidor que eu vou finalizar a peça, eu não troco. Teve até uma aluna minha perguntando o porquê, né, que ela não poderia trocar o bastidor. E aí eu falei justamente isso, dependendo do trabalho, se você cobre ele todo, você não vai conseguir passar de um para o outro, entendeu? Por causa do ponto relevo. Então você já tem que fazer seu trabalho direto no bastidor que você comprou. Mas fora do Brasil a gente vê muito eles com tarraxa porque não existe lá bastidor sem, entendeu? Então só para vocês entenderem, porque às vezes a gente fica vendo muita referência, né, de fora e a gente fica imaginando que tem que ser esse com tarraxa, mas não precisa, tá? Muito lindo também, né? Aí, ó, eu vou entrar no universo de agulhas mais... olha que lindo, quer ver? Esse daqui também, de agulha média. Tá vendo o que eu falei? A gente não precisa fazer algo muito trabalhoso na almofada. Então ela fez um arco-íris e na outra almofada ela fez umas flores que fica lindo. Faz só a parte da frente também, né? Normalmente a de trás a gente não faz os trabalhos, né? E aí fica muito bacana. Outro trabalho aqui que eu quero mostrar para vocês são esses porta-copos. Olha que lindo, gente. Quanto porta-copo lindo que a gente pode fazer, se inspirar também com a agulha média. E esse trabalho, eu acho ele ótimo para quem está começando, porque é um trabalho pequeno também, que não vai demandar tanto, né? Então você pode fazer isso, um coração, esses cílios, né, piscando, uma nuvenzinha, você faz com a mão mesmo, né? Coloca no bastidor e começa a fazer no ponto relevo, né? E fica muito legal com a agulha média. Aí, por exemplo, agulha de grossa, né, que eu vou mostrar para vocês. Olha a diferença que dá também um projeto na agulha grossa. Vocês conseguem perceber que o trabalho ele tem muito mais, ele fica mais robusto, né? Porque a lã é mais grossa, né? Você consegue ver no própria agulha, né, que tá aí, uma lã que a nossa, por exemplo, a gente usa o para-tapete. Então, só que assim, a para-tapete, dependendo da agulha, você consegue colocar na agulha de 4 milímetros também, tá? Isso que é interessante do Punch Needle também, por isso que precisa testar, gente, porque às vezes a agulha grossa, o fio, né, para-tapete que é esse aqui, ela entra numa agulha de 4 milímetros, mas também ela entra numa agulha de 5 milímetros, tá? Então, por isso que é importante testar também. Mas olha que bonitinho que fica também um trabalho com agulha grossa. Agora, eu vou mostrar um outro trabalho para vocês verem, quer ver? Esse daqui. E tem gente também, ó, olha que graça, esse gatinho que a artesã fez com agulha grossa também. Eu já fiz 2 bonecos desse, eu já fiz um coelho e uma matriosca. Só que eu, por exemplo, fiz com a agulha de 3 milímetros. Eu não fiz com a agulha de 5, porque como eu trabalho no meu ateliê com fio de 3 milímetros, eu preferi fazer com a de 3. Qual é a diferença? A diferença é que você vai preencher mais rápido se você fizer com uma agulha mais grossa, né? E aí também ele dá essa carinha mais robusta, né? Mais cheinha. Então, assim, é isso que vocês precisam saber. Se vocês querem
Se você já, por exemplo, trabalha com um tipo de fio, né, você pode adaptar para o seu trabalho, né, como eu. No meu ateliê, eu uso muito o fio a família, o fio de amigurumi, né? Então, eu sempre, grande parte dos projetos eu faço com agulha de 3, 4 milímetros, dependendo do que for. Mas nada impede de você produzir trabalhos com agulhas mais grossas que se você preferir. Só que tem só um outro detalhe que eu acho que vale vocês entenderem, é o seguinte, que a agulha grossa, ela tem, tá vendo a espessura dela? Ela é bem grossinha, né, de 5 milímetros. Aqui tem 5 milímetros essa bolinha. E aí não é qualquer tecido que você vai conseguir fazer. Então você consegue trabalhar bem com a agulha grossa, por exemplo, para fazer esse boneco. Esse boneco ele é uma referência de fora do Brasil, né? Fora do Brasil existem tecidos que são específicos para Pantinido. Aqui no Brasil não existe tecido que é específico para a técnica do Pantinido. E aí tiveram adaptações pra gente, e fizeram testes, né? Que a gente já consegue saber os tecidos que vão bem para agulha fina, média e grossa. E na agulha grossa aqui no Brasil, qual o tecido que vai bem, né? Entre 4 e 5 milímetros, porque na verdade a média ela é considerada média, mas, por exemplo, aquilo que eu falei, essa daqui da Oxford, que tem 4 milímetros, ela entra para tapete, que é essa lã aqui, mas que também entra nessa agulha de 5 milímetros, né? Então depende. Aí, por exemplo, aqui no Brasil a gente precisa trabalhar com a tala garça, né? A gente pode trabalhar com a juta, ou a gente pode trabalhar com um tecido importado que chama Monk's Cloth, que é um tecido que é importado, que você consegue, que tem uma trama mais fechada, que você consegue fazer um projeto como esse aqui que eu fiz. Eu fiz nesse tecido importado e eu consegui fazer nessa agulha com fio para tapete. Então, para fazer um trabalho assim, para ele fechar ele todo, a gente consegue fazer nesse tecido importado, entendeu? Mas, por exemplo, um tapete agora, eu tô fazendo um tapete, né? Porque muita gente tá pedindo às alunas, e aí, ó, eu achei melhor, eu tô fazendo aquele molde de chevron, tá vendo? E aí eu tô fazendo verde cítrico e vou agora preencher a parte crua. E aí, pra mim, eu consegui colocar aqui, eu consigo colocar nessa tala garça, que é a média, a de 4 milímetros, né? A agulha de 4 milímetros, mas também eu consigo colocar de 5. Então, gente, é isso que vocês precisam perceber, que às vezes você consegue fazer, você precisa testar na sua agulha, mas essa daqui, ela vai perfeito na de 4 para fazer esse tapete. Entendeu? Eu tô usando, por exemplo, para esse tapete, essa daqui de 4 milímetros que eu tenho, que é da Eco Agulhas, né? E aí tô preenchendo aqui na tala garça. Vocês precisam saber que, por exemplo, existe a tala garça fina e existe a tala garça média, que aí vocês vão conseguir saber se você vai usar, se você usar a tala garça fina, você já pode usar uma lã mais família, por exemplo. E se for a média, você já consegue colocar para tapete. Então, essa questão de adequação do material, ela é muito importante, tá? Para vocês entenderem e para poder produzir seu projeto. Aí, quer ver? Eu vou compartilhar com vocês mais um pouco de trabalhos de agulhas grossas, o efeito que dá. Olha esse cisne também, que bonitinho que fica com agulha grossa. Então dá para fazer projetos pequenos com agulhas grossas, mas é isso, você vai ver que aqui no Brasil a gente tem menos recurso para poder fazer, porque esse tecido é um tecido importado e ele é um pouco mais caro, né? Então às vezes não vale a pena a gente fazer esse tecido na agulha grossa, porque ele vai acabar encarecendo, entendeu? E então assim, esse foi feito com agulha grossa, que é a agulha XL. Aí, ó, eu vou mostrar um outro também para vocês verem o quadrinho de agulha grossa que, ó, quer ver? Essa corujinha que fofa também. E aí precisa fazer o quê? Na
na juta, né? E aí precisa daquele bastidor, porque se a gente pegar aquele bastidor que não ajusta, a gente não vai conseguir, porque a juta é um tecido mais grosso. Então, por isso que nesse a gente precisa ter esse bastidor de tarraxa, tá? Então, foi feito numa agulha mais grossa. E aí é isso que vocês precisam entender. Se você quer entrar nesse universo de agulhas grossas de 5 milímetros, você vai poder ter essas 3 opções de tecidos: a talagarça, a juta e o Monk's Cloth, que é esse importado. Porque fora do Brasil a gente tem uma variedade muito maior de tecido para poder fazer com agulha grossa, entendeu? E aqui a gente ainda não tem. Agora que a gente tem o fio, por exemplo, que eles desenvolveram para poder fazer, que chama para tecer. Eles fizeram especialmente para pessoas que fazem tapeçaria em punch needle. Então, assim, existem essas diferenças que são fundamentais, gente, para vocês saberem, sabe? Para poder fazer os seus projetos. Porque depois, ó, isso daqui também é considerado agulha que ela é grossa, tá vendo? Mas ela entra nessa agulha da Oxford. Olha esse projetinho, que graça que fica também, uma flor que fizeram no ponto relevo. Isso, por exemplo, você pode fazer um quadrinho, né? Dá para fazer um porta-copo. Então, essa questão de adequação de materiais é super importante, né? Primeiro você precisa saber se você já tem agulha, qual é a espessura da agulha. Ah, cabe um fio de meada? Cabe já uma lã, né, família? Ou não, eu já tenho uma agulha mais grossa que eu posso usar o para-tapete para poder fazer um tapete que é igual esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Esse tapete aqui, por exemplo, por que eu fiz na agulha, né, que eu tô fazendo ainda, né? Por que eu tô fazendo com agulha, com fio para tapete? Porque para render também meu trabalho, né? Dá para fazer com agulha fina, cacadá, mas vai demorar mais tempo para eu preencher esse espaço que eu tenho, né? Que é um tapete 40 por 60 que eu tô fazendo. Agora falta eu preencher aqui a parte crua, né? Então eu ainda não terminei. Mas eu acho que é isso que vocês têm que pensar para poder render o trabalho de vocês também, né? Mas tem gente também que gosta, por exemplo, eu tenho as minhas alunas, elas falam: ai, Cacá, eu tô sem pressa, eu não quero ganhar, eu não tenho um ateliê, eu faço por hobby. Então, assim, elas estão querendo muito um tapete, por isso que eu tô produzindo para elas. Então, quem tem tempo de produzir, maravilha, faz tranquila, devagar, né? Porque o tapete normalmente é uma peça que vai demandar tempo, né? Então, é tranquilo de se fazer. Mas se você procurar uma talagarça fina, você pode colocar uma agulha de 3 milímetros aqui para poder fazer também, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam, assim. Esse fio aqui, ó, vocês vão conseguir colocar na agulha fina de 1,6, de 2, que aí você vai conseguir fazer esses projetos mais delicados, como eu mostrei aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, tá vendo? Que aí você não precisa cobrir todo o projeto, você só faz algumas partes, né? Você consegue usar também nessa agulha fina o fio de meada, que é esse daqui, ó, que eu vou pegar para vocês verem. Que é esse daqui, que é da Anchor, né? Vocês conseguem fazer aquele projeto que eu fiz também nesse daqui. Por que eu uso a da Clea ou da Anne? Porque eu acho que rende mais, né? Dependendo do projeto que a gente fizer, eu prefiro trabalhar com essa daqui, se for no universo de pontas finas. Mas dá pra você fazer também com essa daqui, tá? Não tem problema nenhum. Aí assim, se a gente for para o universo de agulhas médias, né? A gente já consegue trabalhar com essa lã família, né? Então assim, você vê que ela é bem mais grossa. Olha a diferença de um fio pro outro, né? Vocês conseguem perceber? É muita diferença, gente. Ó. E isso acaba impactando no trabalho de vocês também, né? Então, isso é um fio, é uma linha, esse daqui é uma lã. E aí, ó, a gente tem o fio de amigurumi também, que é esse daqui, que tem um outro tipo de composição de material, né? Então, o fio de lã, ele tem esses pelinhos, tá vendo?
que às vezes a pessoa pode preferir trabalhar com amigurumi, que é uma linha mais seca, né? Ela não tem na composição esses fiozinhos e que dá um efeito muito bacana. Eu comecei a trabalhar com fio de amigurumi justamente porque eu senti isso, que na lã ela fica linda também. Eu faço muitos trabalhos com lã, mas tem determinadas coisas que eu prefiro trabalhar na linha de amigurumi, né? Então, porta-copo, às vezes eu faço, mas isso, gente, é uma questão muito pessoal, sabe? Não é regra, tá? O Pantinido, assim, não tem regra. É aquilo que eu falo, não é uma técnica que a gente vai ter uma receita e que a gente precisa seguir exatamente, né? Então, assim, uma vez que passou de uma maneira fluida o seu fio na agulha, você pode usar qualquer fio, né? Então você pode usar a Anne, você pode usar a Clé, você pode usar a da Anchor. Basta você se adaptar bem, né? Com o fio e a agulha para poder fazer seu projeto de ponta fina, que é aquele que é tipo esse daqui, que são mais delicados, coisas que é mais silhueta que é para fazer, entendeu? E aí você precisa saber qual o tecido que vai adequar bem para as agulhas de pontas finas, que normalmente são as tramas mais fechadas, né? Como o algodão cru, como o brim, como o linho misto também ele vai. Pode ser também o tricoline. Teve até uma seguidora minha que entrou semana passada na live e que ela estava tentando fazer o projeto dela no tricoline e ela falou: ai, Cacá, eu tentei fazer no tricoline, mas eu não gostei. Mas por quê? O tricoline, gente, é um tecido extremamente fino. Então, quando a gente faz, dependendo até da espessura da agulha, da categoria fina que vocês têm, vocês nem vão conseguir fazer porque ele pode até rasgar. Né? Se você estiver usando uma agulha de 2,5, e se você não souber bem fazer, né? Porque como está iniciando, você pode até rasgar seu tecido. E aí você vai falar assim: ah, eu não estou conseguindo fazer essa técnica é difícil. Mas por quê? O tricoline dá para fazer, mas ele é extremamente fininho. Então você tem que fazer com tricoline, por exemplo, com uma agulha de 1,3, sabe? Ou 1,6. Que é bem fininho, mas aí se você pegar um algodão cru que tem uma gramatura mais grossinha, né? Porque também tem isso, dentro do universo dos tecidos, existem diferentes fabricantes e nesses fabricantes cada um produz com uma batida diferente, com uma determinada algodão cru, um tipo de algodão, né? É diferente do que um outro fornecedor, né? Então isso tudo vai gerando o quê? Diferentes tipos de tecidos de algodão cru. Então tem um universo de algodão cru que é fino, tem um universo médio, vocês já repararam nisso? E tem um algodão cru que é mais grosso, que parece uma lona. Então, assim, quando eu falo, você pode entrar no algodão cru, e aí você só precisa também entender que nesse algodão cru existem diferentes gramaturas de tecido de algodão cru. Então vocês precisam prestar atenção nisso também. Então é uma série de detalhes que a técnica que requer, né, que você precisa ter com essa técnica do ponto russo, do Pantinido, porque tem muita coisinha que vai influenciar você conseguir fazer seu projeto, né? Então é o tecido, é o fio, é a agulha, é o bastidor, e é aquilo que eu falo, não é uma receita de bolo, sabe? Você precisa testar e ver e ter esse feeling que no começo é mais difícil, mas que depois fica automático, você perceber que determinado tecido muito fino não vai para agulha grossa, né? De 3 milímetros o algodão cru, se for fino, você vai rasgar seu tecido no meio do seu projeto, porque você vai ficar perfurando, né? E o tecido precisa estar bem esticado. Então você vai tensionando, né? E aí você vai perfurando, e se for muito fino, você acaba rasgando e aí acaba se desiludindo, falando: ai, gente, eu não estou conseguindo fazer, por quê? Então tudo isso é muito importante vocês saberem para vocês conseguirem produzir a peça, tá? E por isso que eu gosto de fazer essa live, para poder mostrar esse universo de projetos de agulhas finas, médias e grossas, porque vocês podem também gostar primeiro de agulhas, não, Cacá, eu acho que eu gosto mais desses trabalhos mais delicados, que lembram um bordado livre, né? Então, além desse desenho, você pode fazer palavras, né? Então, você pode colocar love, amor, gratidão, né? No bastidor, escrever, pega uma fonte bonita. Então, eu acho que é isso que vocês precisam saber, que estilo de trabalho que vocês gostam dentro do Pantinido, que tem uma variedade enorme, como eu estava mostrando aqui para vocês.
Deixa eu só mostrar aqui mais algum de agulha grossa para vocês verem a diferença, né? Olha que gracinha esse daqui. Esse, a artista utilizou aquilo que eu falei, como é referência de fora, o bastidor tem tarraxa, tá vendo? Porque lá não existe bastidor sem tarraxa fora do Brasil. Então elas usam muito esse bastidor, ela só tem lá, né, essa opção de bastidor com essa tarraxinha. Mas aqui no Brasil, como a gente já pode fazer direto daquele 100, que é até mais barato também para vocês produzirem, tá? Essa é uma dica legal para vocês. Não precisa comprar esse de tarraxa e finalizar a peça, porque como a gente vai pendurar, né, a gente deixa no próprio bastidor. Então você não precisa fazer no bastidor que tem a tarraxa. Mas nesse projeto, olha que legal, ela misturou a agulha média e a fina. Então o relevo da flor, ela fez com a agulha mais grossa e o ponto, né, do fundo e das folhas, ela fez com a agulha média, de 3 milímetros. Então, gente, isso que é legal também dessa técnica, é você conseguir, você poder mesclar, né, duas agulhas em uma, caso você tenha, né? Eu acho isso muito legal para dar esse contraste, né, na técnica. Deixa eu ver se eu acho mais uma referência aqui para vocês verem, ó. Aí no universo de agulhas finas, olha só esse projeto. Tá vendo? É um fio, é uma linha bem fininha que você pode usar um fio de lã de bebê, né? Que aí você faz esses projetos menorzinhos, né? Mais delicados. E aí você consegue fazer esse projeto de agulha fina, por exemplo. E ela fez no ponto relevo aqui, a artesã. Quer ver? Deixa eu mostrar outro. Eu separei várias referências. Olha essa daqui, que bonitinho também, que fica. Também é com agulha fina. Essa é 1.6, você já consegue fazer, que é uma agulha bem fininha e é a linha. Olha que gracinha, corujinha, que fica. É muito bacana, né? E eu acho que é isso que é legal, é ter essa variedade de coisas para poder fazer. Quer ver? Deixa eu pegar mais um projeto aqui. Essa daqui, por exemplo, ó, essa eco bag. Eu fiz uma eco bag que está fazendo o maior sucesso. E essa aqui também é com agulha fina. Então dá para fazer eco bag. Olha a outra também eco bag que tem, quer ver? Eu parei de compartilhar, peraí. Vou subir aqui mais um pouquinho, eu separei um monte de referência. Aí, ó, essa aqui já é com agulha média, tá vendo? Dá até pra fazer com agulha de 4,5 a 5 milímetros essa flor. Porque aí você tem um espaço maior pra preencher também. Fica muito bonito. E aí com agulha fina também você pode fazer só uma silhueta. Então, assim, deixa eu mostrar uma silhueta para vocês verem de eco bag também, que fica muito legal. Quer ver? Só um minuto. Não tem, então, gente, uma coisa... eu acho que eu não separei essa daqui. Eu cheguei... essa daqui, por exemplo, ó, é de agulha fina também, tá vendo? Olha que bonitinho que fica. Ela encheu de bolinha. E aí ela escreveu uma frase e que ela fez só a... Por que ela fez só a letra de forma? Porque então dá pra fazer com essa agulha fininha. Então fica muito bonitinho também a eco bag. E é isso que eu tô falando. Com a agulha que você tem, vocês viram as opções que dá? Dá pra fazer eco bag, dá pra fazer o bastidor, né? Dá pra fazer um porta-maternidade. O que não dá pra fazer é um tapete com agulha fina, entendeu? Que é extremamente fino e fica ruim. Mas o restante dá, tá? Então é isso. Eu quis mostrar pra vocês aqui. Pena que deu esse problema no Instagram hoje, e aí o horário foi outro, e aí ficou ruim das pessoas conseguirem ver, porque realmente estava muito ruim de entrar antes. Mas eu quis mostrar justamente essa diferença para vocês verem
de trabalhos que dentro desse universo de agulha de punch needle, né, da técnica de punch needle, que vocês podem fazer. Agulhas finas, médias e grossas, isso que vocês precisam saber, tá? E qual o fio quando vocês forem comprar, né? Pensa nisso, pesquisa qual é o fio que vocês querem trabalhar também. Se é uma lã, né? Então, família, que é média, ou a para-tapete, que é mais grossa, né? Então, é esse tipo de coisas que vocês precisam se atentar, tá bom? Então, é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos vocês. E aí, a gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, que eu tô aqui para ajudar vocês a conseguirem produzir sua peça do zero em punch needle, tá bom?